E depois disso que ela teve Judá, ela parou de gerar. Mas a gente vai ver que ela parou de gerar, não é que ela parou de gerar 7 anos, 5 anos. Não, ela parou de gerar não foi nenhum ano, ela parou de gerar há pouco tempo. Mas ela estava tão acostumada a gerar rápido, do marido dela encostar nela e ela ter filho, que quando aconteceu de passar 2 meses, 3 meses e ela não engravidar, ela começou já a achar que não ia engravidar mais, porque ela estava acostumada a engravidar rápido. Ela acostumou tão rápido nesses 4 filhos que ela queria continuar tendo filho rápido. Aí agora no capítulo 30, no versículo 1 do capítulo 30. E vendo Raquel que não gerava filhos para Jacó, Raquel, ela teve inveja da irmã dela, né? E ela disse para Jacó: me dá filhos ou eu vou morrer, né? É como se tivesse nas mãos do Jacó resolver isso para ela, né? Dar filhos para ela, tivesse nas mãos de Jacó e não nas mãos de Deus, né? Não fosse Deus que mandasse o filho, mas fosse uma obrigação dele, né? Então a gente vê aqui também como ela estava acostumada, né, a falar as coisas e ele fazer o que ela queria, né? Então a gente vê já que a Raquel, ela tinha um certo domínio sobre o Jacó. Então ela vai falar: me dá um filho, eu quero um filho seu, né? Minha irmã tá cheia de filho. E tem mais, ela não fala nenhum filho, ela fala filhos, né? Como se um filho só não bastasse para ela, né? Como a irmã dela teve um monte de filho, ela quer ter um monte também. Aí ela vai e fala para Jacó, né? Ah, como você deu um monte de filho para minha irmã, me dá um monte de filho também. Então a gente vê aqui que ela tinha uma certa autoridade sobre Jacó, ela meio que mandava no Jacó, né? Jacó parece que obedecia muito Raquel. E a gente vê que ela era um pouco mimada, parece que tipo tudo que ela falava, Jacó fazia. Ela falava que queria tal coisa, Jacó dava. Então parece que ele fazia muitas vontades dela, né? Parece que ela era habituada a ter as vontades dela realizadas, né? Então ela vai e fala como se ele tivesse a obrigação de realizar isso para ela, né? Aí da forma como ela fala, inclusive, né? Ela fala como se Deus tivesse a obrigação de dar para ela filhos também, né? Ela parece que é o tipo de pessoa que ela quer ter um negócio, ela teve a vida inteira, tudo que ela olhou, quis, ela teve. Então agora ela quer ter, então ela acha que tem que ter, só que não tá nas mãos dela, não tá na mão de Jacó, só que ela não consegue se submeter a Deus, ser humilde, se humilhar e pedir para Deus. Ela acha que ela não tem que pedir para Deus, ela acha que ela não tem que implorar para Deus por misericórdia, por compaixão. Ela acha que Deus tem a obrigação de dar. Ela acha: Deus deu para Lia, então ele tem que a obrigação de dar para mim também. Ele deu para Lia, então ela pensa assim, Raquel. A Raquel, ela não consegue agir de forma humilde, ao contrário de Lia, né? Aí no versículo 2 diz o seguinte: e se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ele disse: estou eu no lugar de Deus, que te reteve o fruto do útero, né? Então aqui Jacó fica louco da vida, né? Fica doido com a Raquel. Aí Jacó falou: por acaso eu sou Deus? Você acha que eu sou mais poderoso do que Deus? Se Deus te impediu de ter filho, você quer que eu faça o quê, minha filha? Aqui ele tá querendo falar para ela assim, como se fosse: vai reclamar com quem pode resolver. Não vem falar comigo, vai reclamar com Deus. É isso que Jacó tá falando para ela, né? Aí no versículo 3. E ela disse, né, a Raquel: eis aí a minha serva, Bila, entra nela, né? Deita com ela, e ela vai gerar sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. Então, assim como Sara fez, né? A gente vê que ela também quer fazer. Ela quer ter filhos por meio da serva dela pessoal, para que os filhos sejam dela por adoção, né? Aqui a gente vai perceber uma diferença na postura dos patriarcas. Por quê? Porque a gente viu que Abraão, o avô de Jacó, ele se deitou com a serva quando a Sara falou. Isaac, a gente viu que fez diferente. Isaac, ele orou pela esterilidade da esposa dele, para Deus tirar a esterilidade da esposa dele, né? Então a gente viu Abraão não mostrou que teve essa oração, enquanto que Isaac, a Bíblia fala que ficou 20 anos orando pela esterilidade de Rebeca, para Deus tirar a esterilidade de Rebeca. Então a gente vê a mudança de atitudes, né? E agora Jacó vai ceder aos caprichos de Raquel e vai se deitar com Bila também, né? Então a gente vê que Abraão,
quando ele se deitou com a serva de Sara, ele se deitou naquele ímpeto, naquela ansiedade, naquela coisa de ter um filho. Ele não tinha filho nenhum, então ele estava aquele ímpeto, era um desejo dele, ele queria o filho. Não que seja um desejo dele, fosse um desejo dele deitar-se com a serva, mas era um desejo dele o que ia acontecer ali, que era o filho chegar, né? Porém, Isaac, a gente viu que ele não cedeu a isso, então ele orou, ficou 20 anos ali orando, e Deus o ouviu. E Jacó não vai se deitar com Bila por causa dessa ansiedade que Abraão teve. Então, por Jacó não é ansiedade, vai me dar um filho, porque Jacó tinha já 4 da sua esposa. Então, ele não tinha necessidade de deitar com a serva. A primeira esposa dele já havia dado 4, não tinha necessidade dele deitar com a serva. Porém, Jacó queria agradar a Raquel. Então ele pensou o quê? Como Raquel vai ficar feliz, então tá bom, eu vou lá, me deito e ela tem filho lá e Raquel fica achando que o filho é dela. Então foi isso. Mas não é que foi a mesma coisa que Abraão. Abraão foi naquela ansiedade, naquele ímpeto de ter o filho dele, né? De ter um filho ali, de ter o filho que ele tanto esperava. Agora, com Raquel, ele não tem esse desejo. Jacó não é pelo desejo de ter filho. Tanto que você vê que Jacó não perturbava Raquel por Raquel não ter filhos. Jacó deixava a Raquel quieta, não ficava perturbando ela. Não ficava, você não me dá filho, você não me dá filho. A gente percebe que isso era algo da Raquel. A Raquel queria ter filhos, mas ele não cobrava isso da Raquel. Então a gente vê que ele se deita com a serva de Raquel, mas para ceder aos caprichos de Raquel, né? Como Raquel quer que ele se deite, quer que se deite, aí para deixar ela feliz ele vai e se deita, né? Mas não que seja assim porque realmente é algo que ele deseja que aquilo tenha que ser cumprido, né? Então ele vai por conta disso. Aí no versículo 4, não que deitar com Bila fosse uma tortura para ele, né? Provavelmente não seria. Mas, assim, a justificativa dele é diferente da de Abraão. A gente observa que é diferente. Parece que ele foi mais para agradar Raquel do que por si. Igual Abraão se deitou com Agar também por si, para que ele recebesse o filho dele, né? Porque Sara acreditou que ela não geraria o filho da promessa, porém Abraão também acreditou nisso, porque senão Abraão não teria se deitado com Agar. Então Abraão também achou que Sara não ia mais dar o filho da promessa para ele. Então aqui a gente não vê essa situação. Ele já tinha 4 filhos com a Lia. Então é realmente porque ele tinha que fazer a vontade da Raquel, né? Ele queria fazer a vontade da Raquel, então ia se deitar com a serva de Raquel, para Raquel ficar mais sossegada e parar de perturbar ele, né? Aí no versículo 4, então a Raquel deu a sua serva Bila a Jacó por mulher, né? E Jacó entrou nela, né? Então ela deu a serva Bila para Jacó se deitar. E Jacó deitou com a Bila e a Bila engravidou, né? Então ela foi e gerou rápido o filho, né? Então aí no versículo 6 fala: e Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso ela chamou o seu nome de Dan. Dan significa fazer justiça. Aqui a gente percebe, né? A gente percebe que Raquel, né, do jeito que ela fez, ela fala, né, ela tá falando como se Deus estivesse aqui a favor dela, né, e fizesse justiça para ela, né, como se agora ela tivesse uma honra, porque a irmã dela tem um monte de filho, então agora ela teria uma honra, uma posição melhor em relação à irmã dela, né, então ela fala como se fosse com relação a isso, né? Ela fala como, Deus agora fez justiça e julgou que eu tô certa, que eu mereço, né? Deus julgou Deus julgou diante de mim e da minha irmã e julgou que eu mereço ter filhos, né? Porém, aqui a Raquel, ela fala de Deus, só que o falar dela de Deus parece um pouco hipócrita, não parece verdadeiro, parece um pouco falso. Por quê? Porque é um falar de Deus que parece que não está acreditando no que está falando. Porque assim, se ela realmente achasse que Deus estava fazendo justiça para ela, diante da irmã dela, Deus daria um filho para ela, e não por meio da serva.
Então, a gente percebe aqui uma certa atitude de altivez da Raquel, né? Então, a Raquel queria a qualquer custo ficar por cima. Mesmo que ela não estivesse por cima, mas ela queria dizer que ela estava por cima. Então, é essa a impressão que dá. Porque assim, Raquel vai e usa o nome de Deus, fala que Deus fez justiça. Ah, Deus me viu sofrendo diante de Lia, como se Lia estivesse fazendo algo contra ela, né? Como se ela merecesse assim um apoio de Deus. Então ela fala como se Deus tivesse julgado entre as duas e tivesse dito que ela está certa, né? Então a Bila engravidou, então pela Bila ter engravidado, foi Deus dando a resposta de que ela está certa e Lia está errada. Então ela foi julgada como a inocente da história. Porém, isso parece um pouco hipócrita, né? Para alguém que confia em Deus a ponto de achar que Deus está fazendo justiça por meio da sua serva assim, ela acharia, então ela resistiria em tentar para si mesma o filho, né? E não para sua serva. Aí no versículo 7 diz: E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente e gerou um segundo filho a Jacó. A gente vai ver que nesse capítulo vai falar primeiro que a Raquel entregou a Bila para Jacó e vai falar que a Bila teve 2 filhos com Jacó. Depois vai falar que a Lia entregou a sua serva para Jacó e ela também teve 2 filhos com Jacó. E depois vai falar que Lia engravidou. Porém, essa não é a ordem. A gente vai ver que não é essa a ordem. O escritor Moisés escreveu dessa forma para deixar as famílias unidas, né? Cada mãe com os seus filhos ali, para a gente compreender quem que é o que filho que é quem de qual das mães, né? Porém, a gente vai ver o seguinte: quando Bila engravidou, na primeira vez que Bila engravidou, Raquel entregou Bila e Bila engravidou e Bila teve Dan, que a Raquel foi falar: Deus me fez justiça. Nesse mesmo período, a gente vê que a Lia também entregou a Zilpa. Então não foi junto, assim, esperou ela confirmar a gravidez. Então Bila havia confirmado a gravidez, então foi a Lia e entregou a Zilpa, e a Zilpa engravidou também. Aí a gente vai ver mais pra frente que enquanto a Zilpa estava grávida também, a Lia também vai engravidar, depois de um caso de mandrágoras lá que vai haver entre Raquel e Lia. Então a ordem não é essa que tá aqui. Não foram assim 2 filhos, não foi assim. Foi a Bila até porque vai chegar uma hora que a Raquel vai parar de ficar dando a Bila. E essa ordem tem uma lógica para Raquel parar de dar a Bila para entregar, porque a Raquel vai perceber que toda vez que ela entrega a Bila, quem está perdendo é ela, porque ela tá achando que está entregando a Bila para tentar se igualar à irmã dela. Só que toda vez que ela entrega a Bila para engravidar de Jacó, Zilpa depois fica grávida e Lia fica grávida. Ou seja, toda vez que Bila tem um filho, a Zilpa e Lia tem 2, então ela nunca consegue se igualar à irmã dela. Então ela para. Ela viu isso, na segunda vez que acontece, ela já para. Aí nisso ela começa a pedir por ela, tanto que a gente vai ver depois até 2 anos depois disso, ela vai ter José. Então ela vai perceber que ela não consegue se igualar, porque cada vez que ela consegue um e ela fala que Deus está fazendo justiça para ela, aí a irmã dela levanta com o dobro do que ela tinha, né? Então Deus mostra assim claramente que não é bem assim o que ela estava falando. Então aqui no versículo 7, quando fala que Bila, serva de Raquel, concebeu novamente, então há esse intervalo de tempo que a gente vai ver mais calmamente no final, que realmente não está na ordem o capítulo, é um pouco confuso porque não está na ordem, mas Moisés faz questão de separar por mães, para a gente saber quem é mãe de quem, né? Aí no versículo 8, e Raquel então disse, né? Com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, né? Então ela fala, nossa, você vê aqui que no segundo filho ela tá desesperada, né? Querendo igualar ali a irmã dela. Então ela fala, com grandes lutas eu tenho lutado com a minha irmã. Só que aqui é uma luta pelo favor de Deus, né? Porque só Deus pode fazer engravidar. Então ali as duas começam a lutar pelo favor de Deus de engravidar. E a Lia é favorecida toda vez que elas começam essa luta. Só que a Raquel não reconhece. A Raquel nunca reconhece. Aí a Raquel vai e quer se vangloriar sobre a irmã, porque é aquele tipo de pessoa que pode estar na pior, mas tá falando que tá tudo bem, tá saindo, falando para os 4 ventos que tá ótima. Assim era Raquel. Então aqui a gente vê no versículo 8 que Raquel diz, depois do segundo filho de Bila,
a Raquel diz: nossa, com grandes lutas eu tenho lutado com a minha irmã e eu prevaleci. Então ela chamou o filho de Naphtali, que significa lutar. Então a gente vê que é um pouco, ela é até arrogante, só que ela não tem motivos para isso, porque ela fala que com grandes lutas ela tem lutado e tem vencido. Só que ela não tem vencido, né? Ela não tem tido filho. Quem tem tido filho é a serva. Então ali ainda está numa posição superior a ela. Só que ela não consegue reconhecer. A Raquel, ela não consegue se humilhar e reconhecer. Ela é petulante, ela é altiva, então ela não reconhece. Aqui a gente vê, né, que ela mais uma vez faz como os hipócritas, né? Ela finge estar glorificando a Deus, né? Quando ela fala, com lutas eu tenho lutado e Deus tem me abençoado, Deus tem feito justiça, parece que ela está glorificando a Deus, mas na verdade ela está se vangloriando, né? Ela está mais batendo palmas para ela mesma do que tá falando de Deus. É mais isso que ela está fazendo, né? Ela tá mais falando que ela é demais, que ela tá certa, que ela é poderosa, ela tá batendo palmas para si mesma e não tá celebrando a Deus, né? Então ela faz mesmo como os hipócritas, né? Que fala, vai lá na frente, fala bem alto para todo mundo ouvir. Ai, Deus, o Senhor sabe que eu sou bom e por isso o Senhor me deu um carro. Aí começa a gritar, sabe? Se vangloriando. Então ela não tá ali celebrando a Deus, ela tá se vangloriando, ela tá cheia de orgulho de si mesma, né? Falando, né, da sua irmã como se ela fosse superior a Lia, né? Então, porém o ventre dela continua fechado, né? Porque ela ainda não se humilhou, ela não consegue se humilhar, ela não consegue. Aí no versículo 9, vendo Lia, né, que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Aqui a gente vê aquilo que eu falei. Quando a Lia vê que tinha parado de gerar, não tinha passado 2 anos para Bila já ter tido 2 filhos, não. O desespero que as duas estavam de brigarem ali, a raiva das duas, a inimizade das duas irmãs era tão grande que ela não esperaria tanto tempo. Então a Lia aqui, quando ela vê que ela parou de gerar, era questão de meses, era pouco tempo. Porque Lia estava mal acostumada. Como ela gerava direto, Jacó dormiu um dia lá na tenda dela, ela no outro já estava grávida, ela achou que ia continuar sendo assim. Porém parou. Então passou alguns meses, ela viu que ela não engravidou e ela viu que Bila estava grávida. Então ela costumava ter um filho atrás do outro. Então a gente vai ver que assim, ela teve um filho atrás do outro. Quando foi Judá, que foi o último filho que ela teve, que no capítulo 29 fala que ela parou de gerar, aí nesse filho a Raquel olha e fala, ah não, ela já teve 4 filhos, eu também preciso ter filho, me dá filho senão eu morro, né? Ela fala assim para Jacó. Aí Jacó fala para ela ir falar com quem pode resolver, então ela vai e não quer falar com quem quer resolver, com quem pode resolver, ela decide, em vez de falar com Deus, que é quem pode resolver, ela resolver sozinha, né? Então ela entrega Bila. Aí quando ela entrega Bila engravida, a Lia passa esse período e Lia vê que ela não engravida. Então é pouco tempo, não é muito tempo. Então são alguns meses. Passados esses meses, como a Bila já estava grávida e a Lia viu que ela não havia engravidado, então a Lia entregou a serva dela também. Então a Bila está grávida, a Zilpa se deita com Jacó e ela engravida também. Então as duas engravidam ali juntas, né? É pouco tempo de diferença. Aí agora a Zilpa engravida também de Jacó. Então Bila deve ter uns 4 meses de gravidez, né? Por aí. A Lia viu que ela não estava mais concebendo, né? Deu 4 meses, nada de engravidar, eu vou dar Zilpa. E ela foi e deu Zilpa. E Zilpa engravidou de primeira também. Então ficou Bila e Zilpa grávidas, né? De Jacó, o primeiro filho das duas. Não houve um tempo de 2 anos para ela dar Zilpa. Elas estavam em uma competição ali que não podia esperar tanto tempo. Então era uma competição. Igual a Raquel foi e chamou a serva dela para a competição para dar filho para Jacó e Lia ficou esperando ali ela ter filho. Ela não teve filho, ela desesperada, Deus só serve, eu vou dar a minha também, eu não vou ficar por baixo. Então houve uma competição ali até entre das servas, né? Então a Lia dava a serva dela também. Então não esperou muito tempo, foi assim um atrás do outro, né? Foram poucos meses.
Aqui a gente vê que a Lia, ela age de uma forma como se ela nunca tivesse experimentado o favor de Deus, né? Parece que ela esqueceu tudo que Deus fez para ela, né? Parece que ela nunca engravidou, parece que ela estava há anos tentando engravidar e não conseguia. Parece que ela tá com o pensamento aqui de Raquel, né? Parece que ela se esquece do quanto Deus foi bom para ela, e o desespero dela de não engravidar rápido faz ela oferecer a serva dela. Porém, aqui também há um sentimento de competição, né? Então, Lia, como ficou 3 meses sem gerar, a Lia falou: ai meu Deus, ela vai dar a serva dela, daqui a pouco a serva dela chega em 4 filhos, que é o que eu tenho, então eu tenho que dar um jeito. Aí ela, desesperada, em vez de confiar em Deus, a Lia, ela vai e entrega a Zilpa também, né? A gente vê que Jacó, né? O primeiro pedido, que foi o pedido de Raquel, Jacó jamais negaria, porque nos parece que Jacó nunca negou nada para Raquel. Parece que tudo que Raquel queria, Jacó dava. Então, Jacó não negaria nada para Raquel. Então, agora ele não poderia negar para Lia, porque ele abriu um precedente. Se Raquel pediu e ele foi para Raquel, então agora ele também iria para Lia também, né? Então, no versículo 10 diz: e Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: vem uma tropa. E ela chamou seu nome de Gade. Por que Lia disse vem uma tropa? Aqui também é um sinal de que ela engravidou junto com a Zilpa. Quando a Bila engravidou, a Bila teve um filho e a Raquel deu o nome do filho de Dan e falou: foi feita justiça a meu favor, Deus está a meu favor. Aí nisso, enquanto a Bila estava grávida, a Zilpa engravidou e a Lia também engravida depois da Zilpa, né? Vai nessa ordem: a Bila engravida primeiro, Zilpa engravida depois e a Lia engravida depois, questão de meses de diferença. Então o filho da Bila nasce primeiro. Aí quando o filho da Bila nasce, a Raquel quer dar uma por cima, quer dizer que tá por cima, né, da carne seca. Então ela vai e fala: ah, Deus me fez justiça, Deus mostrou que eu tô certa, né, e me deu o Dan. Só que agora a Zilpa vem a ter filho, e a Zilpa vai ter filho depois da Bila, que era questão de meses de diferença. Quando a Zilpa vai ter um filho, a Lia, ela vai com certo deboche. Por quê? Porque a Lia também tá grávida, né? A Zilpa tem primeiro o filho e a Lia tem depois o filho. Aí a Lia dá o nome do filho de Gade, que significa tropa, né? Então ela quer dizer: ah, Raquel, ó, tá vindo uma tropa de crianças aí, né? Porque a Zilpa tá grávida e eu também tô grávida. A sua serva deu um, só que aqui do meu lado eu tô dando 2. É isso que a Lia quer dizer, né? Então, a gente vê também, a gente observa que os dois filhos da serva de Lia, a gente vê que a Lia, ela não fala jamais sobre Deus. Ela não fala: ai, Deus me abençoou, Deus me deu esse filho, Deus me fez justiça. Não. Ali ela tem plena consciência que aquilo foi uma atitude dela, foi uma posição dela, foi algo que ela decidiu fazer. Então ela não coloca o nome de Deus no meio. A gente vê que nos nomes das crianças de Lia, a gente vai ver que não tem essa menção de Deus, enquanto os de Raquel tem, mas parece um pouco hipócrita com relação aos nomes que ela dá. Já Lia não, igual Lia colocou o primeiro de Gade, né? Vem logo uma tropa, né? Isso que ela tava querendo dizer pra Raquel, né? Ah, Raquel, você tá feliz com o Dan que a sua serva teve? Só que aqui, ó, tá vindo uma tropa, ó. Vai vir uma tropa, ó. Gade aqui já tá vindo, o meu já tá vindo na barriga. E se você quiser realmente fazer a Bila se deitar de novo com Jacó, aqui a gente vai continuar nesse intuito, né? Então é isso que a Lia tá querendo falar ali. Aí no versículo 12: e Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. Aí o que acontece? Aqui explicando a ordem, né? Depois que teve Judá, a Raquel viu que já tinha 4 filhos a Lia, e ela nada de ter filhos, ela desesperada, ela deu Bila para ter filhos de Jacó. Aí a Lia, vendo que a Bila engravidou de Jacó e que ela não estava engravidando,
a Lia teve medo de Bila alcançar o número de filhos que ela já tinha, que eram 4. Então ela vai e decide dar Zilpa também, porque ela fala, eu não tô engravidando, então vamos com Zilpa. Aí ela deu Zilpa, e Zilpa engravida também. Então Bila engravida do primeiro filho, Zilpa engravida do primeiro filho. Aí acontece o caso das mandrágoras que a gente vai ver, e Lia engravida. Então as 3 engravidam juntos do primeiro filho. Aí no segundo filho, o que acontece? Depois disso, dessa primeira coisa que houve, tem a segunda entrega de Bila. A Raquel, ela entrega mais uma vez Bila para Jacó. Então, depois que houveram, a Lia e a Zilpa tiveram filhos, a Raquel vai e entrega mais uma vez Bila para Jacó. Aí quando ela entrega mais uma vez Bila para Jacó, a Lia, né, ela vai e entrega mais uma vez a Zilpa. Ela entrega mais uma vez a Zilpa para Jacó e ela também engravida mais uma vez. Então, mais uma vez acontece isso, ficam as 3 grávidas ao mesmo tempo. Bila, Zilpa e Lia. Então a Raquel começa a ver que não tem como ela lutar, não tem condições dela lutar contra a irmã dela, né? Porque a irmã dela tem um favor divino, ela tinha que conversar com quem pode resolver, não ela tentar resolver, né? Então ela vê que ela não consegue fazer isso, então ela para. Depois do segundo filho de Bila, ela vai parar com isso. Aí no versículo 12 fala da Zilpa, né? Depois da Bila ter engravidado a segunda vez, aí a Lia vai e entrega de novo a Zilpa pela segunda vez para Jacó e ela engravida do segundo filho. E a gente vai ver que Lia também vai engravidar do sexto filho, né? Vai engravidar do quinto enquanto as duas estiverem engravidando do primeiro, e quando elas engravidarem do segundo, ela vai engravidar do sexto. Aí no versículo 13, aí a Lia disse, eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome de Aser. Aser significa feliz, né? Então a gente vê que Lia não dava um nome em relação a Deus. Então ela não falava, foi feita a justiça de Deus. Ai, Deus me ouviu. Não, ela não metia Deus no meio dessa história. Ela sabia que Deus não tinha nada a ver com aquilo, que era uma confusão delas ali. Então ela não falava de Deus. Aí ela falou aqui, deu o nome de Aser, que seria feliz, né? Significa feliz, né? E aqui também ela engravida junto com Zilpa, né? É uma escadinha, né? Bila engravida primeiro, Zilpa engravida depois e Lia engravida depois. Aí no versículo 14, aí a Lia, ela age em resposta à ação de Raquel. Porque a gente vê que a Lia, ela não tem a atitude de entregar por si mesma a sua serva. Mas como resposta à ação de Raquel ao entregar a serva dela, ela entrega a sua serva também. Ela fala, você quer entregar a sua serva? Eu também posso entregar a minha. Então vai ser filho meu e da minha serva. Você quer competir? Então ela age em resposta à ação de Raquel. Porém, quando Raquel para, porque depois de 2 filhos, Raquel para e não entrega mais Bila. Aí a gente vê que a Lia também não entrega mais Zilpa. Porque ela entregava em resposta à ação de Raquel. Aí no versículo 14, agora a gente vai ver aquilo que volta para aquele versículo que fala que Zilpa engravidou a primeira vez, né? Aí no versículo 14 diz, e Rúben, né, o filho dela que já devia ter uns 4 ou 5 anos, ele foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras no campo e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel disse para Lia, me dá, eu te peço, das mandrágoras de Rúben, né? Aqui a Bila já estava grávida, estava prestes a ganhar o filho, e Zilpa também estava grávida, só que a gravidez dela estava mais recente, né? Aí aqui acontece isso da mandrágora, é quando a Lia vai engravidar. Aí aqui Rubem tinha uns 4 ou 5 anos, que é o tempo que ela vai engravidar, né? Mandrágoras era conhecida naquele local, naquela época, como um fruto, uma árvore, uma planta que era uma planta da fertilidade. Então as mulheres usavam, as mulheres pagãs, né? Usavam essa planta para fazer coisas, chá, para tomar, para ficarem férteis, para engravidar. Então por isso que Raquel estava louca por isso. Raquel achava que se tomasse a mandrágora, o chá de mandrágora, ela ia engravidar. Em vez dela confiar em Deus, ela confiou nessa crença, né? Aí no versículo 15 a gente vai ver qual vai ser a resposta de Lia com relação ao pedido de Raquel sobre as mandrágoras, né? Lembrando que aqui a Bila estava grávida do primeiro filho
E a Zilpa já estava grávida também do primeiro filho, né? A Bila já devia estar perto de ter o filho e a Zilpa também já estava grávida. Aí no versículo 15 diz: então a Lia disse para Raquel: seria pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora também quer tomar as mandrágoras do meu filho, né? Então ela fala: você acha pouco ter tomado o meu marido e agora também quer tomar as mandrágoras que o meu filho trouxe para mim, né? E Raquel então disse: ele, o nosso marido, né, Jacó, ele vai poder deitar com você hoje, se você me der a mandrágora, né? Então aqui a gente percebe, né, que há uma amargura enorme aqui, né, entre as irmãs, né? Raquel, parece que ela não tinha só o amor de Jacó, como parece com que ela fazia com que Jacó se afastasse de Lia, porque fica claro que Jacó fazia todas as vontades de Raquel. Então provavelmente parece aqui que Raquel buscava afastar Jacó da presença de Lia, então ela procurava fazer com que Jacó não ficasse com Lia. Então parece que realmente ela perturbava Jacó para ele não ir ter com Lia, então ela não deixava Jacó ir na tenda da Lia, ela não deixa, tanto que a gente vê que ela é que autoriza o marido deitar com a outra esposa, com a primeira esposa, né? Ela fala: se você me der a mandrágora, Jacó vai deitar hoje com você. Então ela decidia a vida de Jacó, né? Então Raquel, ela tinha domínio sobre Jacó, né? Ela mandava no Jacó, né? Então para ele deitar com Lia, quem dava autorização era Raquel. Então a gente vê claramente que era Raquel que afastava Jacó de Lia. E Jacó talvez até tratava Lia com desprezo, menosprezava um pouco Lia, com medo de Raquel fazer alguma represália para ele, né? Então, com medo da ação de Raquel, então ele fazia as vontades de Raquel, né? E provavelmente, ao que parece, Raquel instigava ele a maltratar Lia, né? Parece que ela realmente não queria que ele se desse bem com Lia, então ela não deixava ele ir para a tenda da Lia, tudo. Então parece que ela é que mandava, né? Tanto que ela fala, né? Se você me der a mandrágora, eu deixo Jacó dormir hoje com você, porque Jacó morava na tenda dela, né? Vivia com ela e ela deixa. Então ela que manda, né? Ela mandava em Jacó. Jacó agora podia ir dormir lá porque ela deixaria, né? Então no versículo 16, Jacó voltando do campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: tu deves entrar a mim, né? Você deve se deitar comigo hoje, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Então ele foi e se deitou com ela naquela noite, né? Então olha que situação, né? Para ele deitar com ela, ela teve que explicar o porquê que ele teria que deitar com ela, né? Porque Raquel é que mandava ali na situação. Então ela teve que falar: ó, você vai deitar comigo hoje, é um direito meu, eu te aluguei, eu dei mandrágoras para Raquel, eu te aluguei pelas mandrágoras, então eu tenho direito de você deitar comigo hoje. Então olha a situação que chegava, e que situação para Jacó, né? Porque Jacó precisava da autorização de Raquel para se deitar com a primeira esposa dele, né? Então a gente vê que Raquel tinha um domínio ali muito grande sobre Jacó. Aí no versículo 17, e Deus ouviu a Lia, né? Então Deus, a gente vê que a Lia entregou as mandrágoras para Raquel, e Raquel se apegou a essas mandrágoras, achando que essas mandrágoras iam fazer ela ter filho, né? Enquanto Lia entrega as mandrágoras e ora para quem pode resolver, né? Então ela vai, entrega as mandrágoras e fala com Deus, e Deus dá um filho para ela, dá o quinto filho. Então aqui a gente vê que esse quinto filho que ela tem nessa escala que a gente tinha visto. A Bila aqui já estava grávida, já devia ter tido o filho, ou deve estar prestes a ter. Aqui a Zilpa estava grávida já, e agora Lia engravida. Então a gente vê que a Lia engravida agora, depois de ter dado Zilpa pro esposo. Então ela não esperou muito tempo, foram alguns meses de espera, ela não teve filho, se agoniou e deu a Zilpa, né? Aí aqui, né, a gente viu que Deus a ouviu, né? Não foi por causa de entregar serva, né? Foi porque Deus a ouviu, ela fala com Deus. Aí no versículo 18, e Lia disse: Deus me deu pagamento, porque eu dei a minha serva a meu marido, e ela chamou o seu nome Sacar. Aqui a Lia, ela não tem entendimento, porque ela fala
que Deus a engravidou, que Deus deu um filho para ela, como recompensa por ela ter dado Zilpa para o marido dela. Mas não é isso. Deus não está recompensando ela por ela ter dado Zilpa para o marido dela. Deus está recompensando ela pela fé que ela teve, porque Raquel acreditava que aquela mandrágora ia fazer ela engravidar. Ela já não. Ela sabia quem é que resolvia o problema dela. Ela entregou as mandrágoras para Raquel sem problema nenhum e orou para quem podia resolver. Então a fé dela fez ela engravidar. Não foi o fato dela ter dado a serva dela para o marido dela que fez ela engravidar, mas foi sim a fé dela em saber que não era aquela mandrágora que ia resolver, e sim Deus. Então ela orou para Deus e Deus a ouviu. Aí no versículo 19: e Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o 6º filho. Aqui, quando a Lia concebe novamente, passa um intervalo de tempo. Então aqui a Raquel dá novamente a Bila para Jacó, a Bila engravida. A Lia viu que a Bila engravidou, a Lia foi e entregou a Zilpa. Aí a Zilpa engravidou. Aí a Lia foi e engravidou também. Então as três engravidam juntas de novo. Aí, né, no versículo 20: e Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva. Agora o meu marido habitará comigo, porque eu gerei 6 filhos, né, dele. E ela chamou o nome do seu filho de Zebulon. Então, coitada, ela punha esperança em cada filho, né? Ela achava que cada filho ia aproximar Jacó dela, porém nada acontecia, né? A gente vê que Raquel, ela tinha muita influência sobre Jacó, né? Então Jacó, ele era afastado de Lia, mas também sofria uma grande influência ali. Então agora no 6º filho ela pensa que agora, né, não vai ter jeito, 6 filhos, como eu dou 6 filhos para um homem e o homem me menospreza, né? A Lia pensa assim, né? E ali a gente lembra que a Lia e a Raquel, elas casaram com Jacó e elas não tiveram dote, né? Porque o dote delas foram 7 anos, 14 ao total, 7 de uma e 7 de outra, que Jacó trabalhou. Naquela época, quando a mulher ganhava dote, né, uma parte ia para a mulher, uma parte ia para a noiva do dote. E a gente vê que Labão não deu nada para as filhas, né? A gente vai ver mais para frente que ele não deu nada. E as noivas, quando casavam, elas recebiam algum dinheiro tinha que ir para elas do dote. Mas Labão, ele fica com todo o dinheiro e não dá para elas. Então aqui Lia tá falando que o dote dela foram 6 filhos dela, né? Então ela tá falando que o dote dela de casamento foram 6 filhos que ela ganhou. Aí no versículo 21: e depois disso, a Lia gerou mais um filho. A gente vai ver que a Diná, quando a Lia gera a Diná e o José nascem quase juntos. Então, quando a Lia gera a Diná, a Raquel também já vai gerar José. Então a gente vê Diná significa julgamento, julgada, aquela que é julgada, né? Então a Diná nasce ali bem próximo de José. José ainda nasce depois, né? José ainda é o mais novo. Mas Diná nasce bem próximo ali. Então as duas provavelmente ficaram grávidas ali quase no mesmo tempo, mas a Lia teve filho antes, a Diná nasceu antes ainda e Raquel teve filho depois, a José nasceu um pouco depois, mas as duas ficaram grávidas juntas. Então a gente vê aqui, né, a compaixão de Deus também com Lia, né, porque Deus teve uma compaixão muito grande. Quando Deus mandou para Raquel o tão sonhado filho, que foi José, então Lia, aí que Lia ia ser menosprezada mesmo, né? Então Lia ia ser rejeitada. Aí, vendo então que a amada de Jacó, que queria tanto um filho, agora engravidou, imagina agora o Jacó ia amar ela muito mais, né? Então Deus teve compaixão por Lia e mandou uma menina, porque não tinha tido menina nenhuma, então só tinha tido homem. Então agora a menina que Lia estava dando para Jacó talvez fosse amenizar um pouco esse amor maior que ele ia nutrir por Raquel agora que ela estava gerando, né? Então como agora ela estava gerando José, então o amor dele talvez cresceria pela Raquel. E como Lia já era muito desprezada, então Deus a abençoa e manda Diná. Então fica aquela coisa entre as duas. Uma tá esperando o primeiro filho, né? E é a mais amada do marido, só que a outra tá dando a primeira filha, né? A primeira mulher para ele, né? A primeira menina. Então
Então a Lia ainda consegue ficar numa situação boa ali, né? Porque ela já viu que 6 meninos ali não adiantou muita coisa. Então agora uma menina ali deixaria ela numa situação equivalente, porque ela já teve 6 meninos, mas nunca uma menina. Então quando vem o primeiro homem de Raquel, quando vem o primeiro filho de Raquel, vem a primeira menina de Lia. Então vem algo ali para equiparar as duas, né? Para que não haja uma disparidade ali e Jacó faça injustiça. Então Deus teve misericórdia e compaixão e mandou uma menina para Lia, né? Aí no versículo 22, e Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu seu útero. Então aqui a gente vê, falou do nascimento de Dina, mas provavelmente eles nasceram perto, a data próxima, José e Dina, né? Então a gente percebe, né, a gente percebeu que Raquel, ela cansou de lutar contra a irmã, né, de entregar a Bila para Jacó. Ela via que toda vez que ela entregava Bila para Jacó, a Bila engravidava, mas Lia e Zilpa engravidavam também. Então toda vez que um nascia por parte da Bila, nasciam 2 por parte da Lia, né? Então ela desistiu. E ela tinha no coração dela ainda a vontade dela gerar. Ela viu que a serva dela gerar não era a mesma coisa, não é a mesma coisa dela gerar, né? Ela percebeu isso. Então a gente vê que Deus a ouviu, né? Então Deus lembrou de Raquel, por quê? Porque Deus a ouviu. Então se Deus a ouviu é porque ela foi orar para Deus. Então ela já cansada, né, abatida, devia estar humilhada já, ela decidiu falar com Deus, né? Depois de muito quebrar a cabeça, aí Raquel decidiu falar com Deus, né? Aí agora, depois que Raquel vai clamar a Deus, fala com Deus, aí sim Deus a ouve e lembra dela. Então, se Deus lembrou dela, é porque Deus tinha um plano na vida dela de mandar um filho. Então, aquela esterilidade não era uma esterilidade à toa, era uma esterilidade realmente da promessa. Mas Raquel, ela queria lutar por suas próprias mãos, por suas próprias armas, né? Então a gente vê que agora, quando ela percebe que não é pela mão dela, ela resolve falar com quem pode resolver e Deus escuta. Deus mostra que pode escutar, escuta e se lembra dela e manda o filho para ela, né? Então, depois de 4 filhas de Lia, né? Um por ano, né? Ela tendo. Aí a gente viu que Raquel entregou a Bila. Depois que Raquel entregou a Bila, a Lia foi e entregou Zilpa, as duas engravidaram. Aí a Lia foi e entregou as mandrágoras para Raquel, que Raquel tanto queria. Aí a que fez o chá da mandrágora não engravidou, né? E a que não fez o chá da mandrágora engravidou, que foi a Lia. E depois disso, a Raquel, não satisfeita, com raiva, foi e entregou Bila de novo. Aí engravidou a segunda vez. Aí a gente viu que depois a Lia, vendo que a Bila engravidou a segunda vez, foi lá e entregou Zilpa também. E Zilpa engravidou a segunda vez. Aí depois que entregou Zilpa, Lia foi e engravidou também pela segunda vez, né? Então, aí depois disso, Raquel resolveu parar, né? Raquel falou, não, vou entregar minha Bila não, porque eu tô vendo que o negócio não tá indo. Aí ela resolveu parar e a Lia, ela tem mais filhos, né? Ela vem tendo mais filhos depois. E por fim, quando vem o tão esperado José, né? O primeiro filho de Raquel, Deus não desampara Lia e manda uma menina também, para ser algo equivalente, né? Como que você vai competir? Você já tem 6 filhos, né? Como que você vai competir com uma mulher que é tão amada pelo seu marido e que eles sonham anos ter filhos, né? Como que você vai competir com isso? Então Deus deu uma filha. Então ela também deu algo para Jacó, que Jacó nunca teve, que é uma menina. Então Deus, assim, a gente vê a generosidade e a bondade de Deus com Lia também, né? Aí no versículo 23, e ela concebeu, né? Raquel concebeu e gerou um filho. E ela disse, Deus removeu a minha vergonha, porque naquela época uma mulher não ter filhos, né, era algo vergonhoso, né? Quanto mais filhos, mais respeitada a mulher era. Aí no versículo 24, e ela chamou o seu nome de José e disse, o Senhor me acrescente outro filho. No hebraico, a palavra que ela fala, a frase que ela fala é assim, como se fosse... Deus me dê ainda outro filho, né? Então a gente vê, assim, não há mal em profetizar, em desejar mais um filho, mas a gente vê que parece que o coração da Raquel não mudou.
né? Deus tentou trabalhar tanto ali, mas parece que não mudou o coração da Raquel, porque ela ainda tá presa à competitividade. Ela tá falando o que para Deus? Ah, Deus, você me deu um filho, ó, mas a minha irmã tem 7, você tem que me dar mais 6, viu? É isso que Raquel tá querendo falar, sabe? Então ela não consegue agradecer, ela não consegue se alegrar pela bênção que ela recebeu naquele momento. Então ela tá reclamando, ela tá falando, ai Deus, que o Senhor me dê mais, né? Porque minha irmã tem 7, eu só tô com 1 aqui, o Senhor deu 7 para minha irmã. Então ela parece um pouquinho de mau agradecimento, né? Então a gente vê que o coração dela não mudou. Infelizmente o coração dela não mudou. A gente vai ver que ela ainda está presa à competitividade. A gente vai ver ainda que ela está presa a crenças pagãs, porque ela vai roubar ídolo do pai dela. Ela está presa à rivalidade ainda, porque ela não consegue ficar feliz em ter tido um filho. Ela quer ter mais. Então a questão é que é a rivalidade. Ela fala, ai, como minha irmã tem 7 e eu só tenho 1. Então ela não consegue agradecer, né? A gente vê que o coração dela ainda não mudou. Então ela não consegue agradecer a bênção que recebeu, né? E ela tá querendo dizer para Deus, ó Deus, 1 é pouco, né? Eu quero que o Senhor me dê igual deu para minha irmã, deu 7 para ela, dá 7 para mim também. Então você vê que ela continua com aquela petulância, como se Deus tivesse a obrigação, né? De o que deu para uma dar para outra, né? Ah, me dá igual, deu para ela 7, tem que me dar 7 também, é o mínimo que você pode fazer. Então a gente vê que parece que a humildade nesse momento sumiu um pouco, né? Ela já não tá se humilhando mais tanto como antes, ela já tá achando que ela tem direitos, né? Ela já não tá mais pedindo, implorando, pedindo para Deus ter compaixão dela e dar. Ela tá falando que ela tem direito, agora ela já tá achando que ela tá embutida com o direito de ter mais filhos, né? Aí agora a gente vai finalizar. Para finalizar, eu só vou falar o resumo das ordens dos filhos. Então, Jacó trabalhou 7 anos por Lia, né? Na verdade era por Raquel, né? Mas foi por Lia. Então ele se casou no 8º ano. No 8º ano ele se casou com as duas, né? Foi uma semana de diferença. E no ano do casamento, ali nos primeiros meses de casamento, ali engravidou e teve Rúben. Então no 8º ano de casamento, a Lia teve o filho Rúben. No 9º ano de casamento, a Lia teve o filho Simeão. No 10º ano de casamento, a Lia teve o filho Levi. No 11º ano de casamento, a Lia teve Judá. Aí no 12º ano, a Bila teve o Dan. A Zilpa teve o Gade. E a Lia teve Issacar. Aí no 13º ano, a Bila teve o Naphtali. A Zilpa teve o Asser. E a Lia teve o Zebulon. Aí no 14º ano, no último ano, que ele já vai pedir até o salário dele, vai pedir para ir embora e vai começar a pedir salário, no último ano dele, que é o 14º ano, a Lia tem a Diná e a Raquel tem o José. A Lia, né, deu 7 filhos, né, para Jacó. Ela deu 6 homens e uma menina, Diná, né? A gente viu que a Raquel deu José para Jacó e que Zilpa deu 2 filhos e que Bila deu 2 filhos para Jacó, né? Aí nós vimos que a ordem que está na Bíblia não é a ordem que se segue, né? Porque senão, imagina, Jacó trabalhou 14 anos Trabalhou 14 anos para Labão pelas duas. E a gente vê que quando José nasce, passou esse tempo, então passou os 14 anos. Aí quando José nasce, Jacó já tinha feito os 14 anos, então ele vai lá falar com Labão e ele pede para Labão, né, dispensar eles para ele ir embora. Então a gente vai ver que agora Labão fala, não, passou os 14 anos, então realmente não tem mais por que você trabalhar, qual o fundamento, então você vai receber salário. Então a gente sabe que José nasceu depois do 14º ano, né? Então acabando o 14º ano ele nasceu. Chegando já no 15º ano, José nasceu. A gente vê também que parece que realmente ele não teve mais filhas mulheres. Ao longo da história a gente vai ver que parece que não teve.
Primeiro, que se tivesse mais filhas mulheres, era fundamental mencionar aqui. Por quê? Porque esse capítulo é de competição de filhos. Então, se ela tivesse tido mais filhas, né, homem, mulher, tanto faz, era para falar porque isso fazia parte da competição, né? Fica bem claro, assim, bem nítido que realmente de menina ele só teve a Diná. Porque não fala em mais nenhum momento que a Lia teve mais filhos. Se não falaria, assim como vai falar de Raquel, né? Então não tem mais filhas meninas, né? E parece até que havia uma diferença entre as irmãs considerável, que Lia era um pouco mais velha realmente, porque Lia era muito fértil. Se Lia era muito fértil, então a tendência era Lia dar mais filhos. Porém a Lia para, então a Lia devia estar perto da menopausa, devia estar muito tempo tentando casar e não conseguia. Primeiro que a gente imagina, assim, pro desespero do Labão ter feito o que ele fez, é porque ela devia estar muito tempo encalhada e nada de aparecer ninguém querendo casar com ela. Então, ela já devia ser uma pessoa assim que estava com uma certa idade, com dificuldade para arrumar um marido, né? Então, por isso que a gente imagina que Labão deva ter feito isso. Tanto que a gente vai ver que vai passar um longo período e a Raquel vai engravidar de novo. Então, a Raquel devia ser muito mais nova que Lia. A gente vai estudar sobre o salário de Jacó, porque agora passou os 14 anos, que ele pagou 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel, e agora ele vai querer pegar a família dele e dar no pé, né? Que Labão não é uma pessoa muito agradável, né? Aí ele quer dar no pé dali. Aí a gente vai ver o que vai acontecer agora, né? Porque Jacó, que era o grande enganador, né? Que era acostumado a enganar o irmão, né? Imagina, uma pessoa que não tem dó de enganar o irmão, né? Só que ele encontra o maior trapaceiro que existe, maior do que ele, que é o Labão. Porque o Labão é pior do que ele pensava. Então, agora ele tem que lidar com o Labão. E a gente vê que como há uma mudança no caráter de Jacó, né? Deus trabalha muito no caráter de Jacó. A gente vê que ao longo, assim, da história, é assim como Abraão, né? Abraão foi crescendo na fé. Jacó, ele não vai crescendo na fé, porque ele tem fé. Ele crê em Deus, ele acredita em Deus e ele quer ser abençoado por Deus. O problema de Jacó era o caráter. Então, a gente vê que Deus começa a moldar o caráter dele. E a gente vê que ao longo da Bíblia, nossa, Deus trabalha de uma forma tremenda e molda o caráter desse homem. Ele tem o caráter dele totalmente modificado. Então, ele muda, a pessoa dele muda. Por isso que ele muda o nome dele, porque ele deixa de ser aquele trapaceiro, aquele enganador e vira outra pessoa. Então, a mudança dele a gente vai ver que é extraordinária, assim. Deus age na vida dele de forma extraordinária. Aí hoje, então, a gente vai estudar o versículo 25. É o capítulo 30. É o capítulo 30, versículo 25. É o salário de Jacó. Eu vou ler então, tá? E aconteceu que quando Raquel gerou José, né, no 14º ano para o 15º ano, o último pagamento do dote dos 7 anos de Raquel, Jacó disse para Labão: envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar, né? Então ele fala assim: ô Labão, me deixe embora para que eu possa ter minha própria casa, para que eu possa ter meu próprio terreno, para que eu possa ter minhas coisas, porque aqui é tudo teu, eu não tenho nada aqui, né? É isso que Jacó tá falando: me deixe embora para eu ter algo meu. Aí ele fala aqui: e a minha terra, né? Me deixe embora para que eu possa ter o meu próprio lugar, ter a minha própria coisa, né? O que eu possa falar que é meu gado, minha casa, minhas coisas, e a minha terra, né? Ou seja, a terra do meu pai, né? Em Berseba, né? Ou Hebron, a casa do pai dele, onde o pai dele estiver, né? Aí no versículo 26. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti, né? Então aqui ele tem uma certa dúvida se Labão iria aceitar numa boa entregar as filhas para ele, ou se Labão ainda ia querer mais alguma tramóia. Então a gente vê que Jacó tem um pé atrás com Labão. Jacó tem um receio de ser mais uma vez enganado, né? Então Jacó vai, imagina, não havia necessidade dele falar que ele quer ir com as mulheres e com os filhos dele, mas do jeito que Labão é melhor deixar claro, porque senão ele era capaz dele querer vender para eles levarem, né?
Aí ele ia querer falar, ah, tá bom, eu deixo você levar sua mulher e seus filhos, mas agora você tem que trabalhar 7 anos para levar eles, né? Você trabalhou 7 para casar, mas para levar é mais 7. Então ele deixa claro, né, que porque Labão é um trapaceiro, né? Então ele deixa claro para Labão, né, que me dê, né, me dê minhas mulheres, não crie encrenca comigo, me dê minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi. Então ele tá lembrando aqui Labão, para Labão não vir com conversa mole de que para levar eles ele tem que pagar mais alguma coisa, né? Então ele fala assim, ó, eu já paguei pela a mulher que me deu filhos, eu já paguei, né? Já tá pago, os filhos que ela tem, já tá tudo certo, então me deixa embora agora, né? Então a gente vê que Jacó, ele tem um certo medo, né, do sogro, né? Um certo, não é nem respeito, é mais medo mesmo, porque ele conhece o trambique, né, o caráter do sogro, então ele tem um medo do sogro inventar mais alguma coisa para prejudicar ele, porque ele foi totalmente prejudicado esses 14 anos, né, então ele fica com medo de ser enganado novamente, né, então a gente vê, aquele que enganava, agora ele tem receio de ser enganado, então ele começa a falar com o sogro com medo, temendo ser enganado, então ele começa a experimentar como é ser enganado, né? O que é ser enganado, né? Ele começa a experimentar isso. Aí ele fala no versículo 27. E Labão então respondeu: peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica. Pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. Então ele falou assim: se te agradar, né, se for da tua vontade, fica. Porque eu tenho observado que eu tenho enriquecido desde que você chegou. Então Deus tem me abençoado por causa da tua presença. Então fica. E isso pareceu vantajoso para Jacó, porque como que Jacó ia embora com um monte de mulher, um monte de filho, né? E sem bens, Jacó não tinha nada, Jacó ia embora pobre com uma caravana de um monte de gente. Então, Jacó não tinha nada. Então, Jacó falou, eu vou embora para correr o risco dos meus filhos morrerem de fome. Então, era vantajosa essa proposta para Jacó, né? Então, no versículo 28. Então, Labão disse para Jacó, determina o teu salário e eu vou te dar. Né? Então, Labão, ele percebeu tanto que havia enriquecido por conta da mão de Jacó, que estava sendo abençoada por Deus, então ele prosperava, que ele estava disposto a pagar o que Jacó falasse. Então aqui a gente imagina, né, um Labão justo, né? Fala, nossa, olha, o trapaceiro ficou justo, né? Agora ele quer pagar o que é certo, né? Então ele viu que realmente ele prosperou muito com Jacó, então ele fala, não, eu pago o que for, mas fica comigo, porque eu tenho enriquecido muito por conta que você é com Deus, então fica aqui comigo. Aí no versículo 29, e ele lhe disse, né, o Jacó, você sabe como eu te servi e como o teu gado estava comigo, né? Então Jacó tá falando, você sabe como eu trabalhei bem para você, como eu fui um ótimo funcionário, como eu te servi bem, e como o teu gado comigo era bem cuidado, como o teu gado comigo crescia, como você enriqueceu comigo. Então Jacó começa a falar isso. Aí no versículo 30, porque era pouco que tinha antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão, e o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para a minha casa? Então aqui ele concorda, fala, realmente, você, quando eu cheguei, você não tinha nada, você tinha pouca coisa. Então realmente, de quando eu cheguei, desde a minha vinda, você enriqueceu grandemente. Você tem prosperado muito, né? Porque Deus tem me abençoado e você tem prosperado. Então, quando é que eu vou fazer e eu vou receber o fruto dessa bênção, né? Porque você está querendo que eu fique aqui mais um pouco, mas para você pegar da minha bênção, né? Então, você quer que eu fique aqui mais um tempo, mas para eu trabalhar, eu ser abençoado e você enriquecer. Quando é que eu vou trabalhar, eu vou ser abençoado e eu vou receber o fruto da minha bênção, né? Ele começa a questionar, quando é que eu vou começar eu mesmo receber e não você ficar sugando o que eu estou recebendo, né? Aí no versículo 31, e ele disse, né? O que eu te darei, né? O Labão fala. Aí Jacó então responde, você não vai me dar nada. Então, por que Jacó responde isso? Porque Jacó conhece Labão. Então, se Jacó pedisse um salário para Labão, e Jacó, na mão de Jacó tudo rendia, e na mão de Labão não. As coisas de Labão rendiam porque
passavam pela mão de Jacó, mas como Jacó ainda não tinha o seu, então tudo que entrava para Labão era considerado para Jacó, já que Jacó vivia sob a casa de Labão. Então abençoava Labão de tabela. Mas agora seria um salário para Jacó. Então o Jacó teria a bênção dele, né? Então, para que ele não escolhesse um salário, né? E Labão falasse, eu que enriqueci Jacó, né? Porque ele pagou o salário. Ou depois ele viesse a falar, Jacó me cobrou um salário muito alto, não era tudo isso, não merecia, foi um salário injusto. Então Jacó achou melhor o salário não ser determinado nem por ele, nem por Jacó e nem por Labão. Porque qualquer um dos dois que definisse o salário, mais para frente poderia ser questionado, falado, você só tá rico porque você me cobrou muito caro o teu serviço, né? Então, para não haver esse problema futuro, então Jacó não coloca na mão dos homens a determinação do salário dele, para que seja feita a justiça. Porque senão qualquer valor, do jeito que Labão era, qualquer valor que entrasse na mão de Jacó e Jacó fizesse prosperar aquele valor, fizesse render, fizesse 100 reais virar 500, Labão ia falar que na verdade Jacó estava cobrando muito, que Jacó enriqueceu a custa dele, então qualquer coisa ele ia falar. Então Jacó achou melhor que eles não definissem um salário, para que Labão não viesse a falar que enriqueceu a Jacó de forma injusta, né? Aí a gente vê, continuando o versículo 31, que Jacó fala: se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Então Jacó fala assim, não precisa me dar nada. Você não vai me dar nada. Mas se você concordar com o que eu vou falar, eu vou continuar trabalhando para você. Mas desde que você concorde com o que eu vou falar, né? Jacó fala. Aí nisso, no versículo 32, passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todas as ovelhas escuras, e todas as cabras malhadas, e com manchas, e deles será o meu salário, né? Da reprodução deles. Então essa proposta era muito vantajosa para Labão, porque as ovelhas, o normal das ovelhas era serem brancas, não tinha assim, era muito raro nascer ovelha manchada, ovelha salpicada, ovelha de outra cor, era muito difícil. E os bodes normalmente eram marrons, era difícil também nascer bode listrado com manchas, era muito difícil. Então essa proposta só beneficiava Labão, não beneficiava Jacó. Aí quando Labão ouviu essa proposta, falou, com certeza, né, tudo que eu queria ouvir, e aceitou, né, logo que ele ouviu já aceitou a proposta, porque ele não é bobo, né. Aí no versículo 33, assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, né, quando chegar o momento de eu ir embora, a minha justiça vai responder por mim mesmo, né, quando você vier ver o meu salário diante de você, né, todo que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isso será contado como furto comigo. Então ele está falando assim, essa vai ser a minha justiça. Eu tô te pedindo um salário pequeno agora. Então todo aquele que nascer, então assim, o próprio Deus é que vai definir o meu salário. Não sou eu nem você. Então Deus vai definir o que é justo que eu ganho. Então o que eu vou ganhar é algo que eu não tenho como trapacear. Então, assim, se você me pagasse 10 moedas de prata, eu poderia simplesmente entrar na tua casa e roubar 5 moedas escondidas. Então, ficaria uma coisa que poderia ser confundida ali, você não saberia. Mas agora, se eu definir que eu vou pegar todo o gado manchado, salpicado, listrado, não tem como fazer uma falcatrua, porque está ali à vista. Então, você, quando chegar no meu gado, quando chegar o momento de eu ir embora, eu falar, olha, Labão, eu estou indo embora com a minha família, eu quero ir embora agora, e você for lá ver o gado que eu tenho, os meus gados, e você olhar ali e ver algum gado branco, alguma ovelha branca ou algum bode marrom, aí você me chama de furtador, eu vou ter furtado porque é seu.
Agora, se você olhar ali e ver todos salpicados, todos malhados, todos listrados, são meus. Então essa vai ser minha justiça, porque o meu próprio salário vai falar por mim mesmo, né? O meu próprio salário vai fazer a minha justiça, né? Então eu não vou precisar me defender de nada, porque o meu próprio salário vai me defender, né? Porque se ele recebesse de alguma outra forma, ele talvez, né? Com certeza, né? Porque vai dar confusão até aqui nesse, mas ele com certeza ele ia ter que se defender depois, né? Como que ele vai se defender, né? Não tinha como se defender que ele não pegou 5 moedas a mais, que não teria como ele se defender. Então, que ele andou vendendo gado que não era dele, então não ia ter como ele se defender. Então, ele fala, essa é a forma que vai me fazer justiça. O meu próprio salário vai me fazer justiça. Então, quando você chegar e olhar, a minha justiça vai ser olhar para o meu gado e ver, realmente só tem malhado e salpicado, este salário é dele, não é o meu salário. Então, Jacó está falando isso. Aí no versículo 34, né, Labão adorou a ideia. Por quê? Porque o geral, o normal é ovelha branca e bode marrom. Então é exceção ter manchado e listrado, é exceção. E outra, os manchados e listrados, eles valiam menos no rebanho. Então os que valiam mais, os animais que valiam mais eram os animais de uma cor só. Então Labão falou, tá ótimo, vou te pagar pouco, né, tranquilo, não tem problema nenhum, e quase nunca vou te pagar, porque não nasce, quase nunca nasce, né, não é uma coisa que seja rotineira, né, que aconteça de muitos nascerem, né. Aí no versículo 35, e Labão separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, né, alguma mancha branca, e tudo que era marrom entre as ovelhas, né, toda ovelha que tinha uma mancha marrom e todo bode que tinha uma manchinha branca, ele separou. E os deu nas mãos dos seus filhos. Então o que acontece aqui? Lembra que Jacó havia avisado ele, falou, olha, vamos combinar que esse vai ser meu salário? Aí se você concordar com tudo que eu tô falando, tá ótimo, eu continuo aqui e trabalho para você. Aí Jacó avisou, falou, hoje à noite, Jacó tinha avisado para ele que ia fazer isso. Jacó falou, hoje à noite eu vou passar lá no seu rebanho e vou pegar todos os animais que são salpicados, porque eles são meus, a gente já definiu. Então eu vou cuidar dos animais salpicados separados, que eles são meus, e eu vou cuidar dos seus animais, que são os animais de uma cor só. Aí o que Labão faz? O Labão foi à noite na surdina, antes de Jacó ir pegar os animais dele, Labão foi e mandou os filhos dele, foi lá, pegou todos os animais que era para o Jacó pegar e cuidar, que era o salário de Jacó, ele foi e pegou e levou para 3 dias de distância dos animais que Jacó cuidava, né? Então o que acontece? Presume-se, né, que ele tenha levado a 3 dias de distância, não para não pagar Jacó, porque ele teria que devolver. Jacó já tinha visto aqueles animais, então ele já sabia que aqueles animais existiam. Então não é que Labão não ia devolver aqueles animais para Jacó. Mas Labão fez o quê? Labão achou melhor levar para 3 dias de distância, para que Jacó não fizesse alguma trapaça, alguma tramóia e pegasse os animais listrados e forçasse eles a fazer cruzamento com os animais limpos de Labão e começasse a nascer cria listrada, malhada, né? Então a pessoa normalmente, quando ela é muito trapaceira, quando ela trai, essas coisas, ela acha que o outro também vai fazer isso, né? Ela acha que todo mundo faz igual ela. E Labão achou, Labão provavelmente faria isso, então Labão achou que Jacó ia fazer isso também. Aí ele manda os filhos dele irem, pegarem todos os gados que eram para ser de Jacó e levarem a 3 dias de distância, porque a 3 dias de distância não ia correr o risco de Jacó ir lá, pegar e cruzar, né? Mas nada impediria que eles também tentassem isso, né, para fazer sacanagem com Jacó, né, porque a maldade estava na cabeça dele. Jacó já havia pedido um salário baixo, né, então eles fizeram isso para Jacó. E o plano de Jacó era ficar com as ovelhas manchadas, listradas, e daquelas ovelhas ele começar o seu salário a ser a reprodução daquele grupo. Aquele grupo ia ficar na mão dele, né? E tudo que ficava na mão de Jacó prosperava.
Porém, o salário de Jacó agora não estava na mão de Jacó, estava na mão dos filhos de Labão. E os filhos de Labão, o que ficava na mão deles, não prosperava. O que prosperava era o que ficava na mão de Jacó. Então Jacó foi lesado, porque agora Jacó ele não conseguia ter domínio sobre o seu próprio salário, porque os filhos de Labão é que estavam lá fazendo um domínio sobre o salário de Jacó. Então, se Jacó tinha um plano de pegar os animais listrados, os animais malhados e fazer eles cruzarem, incentivar o cruzamento ali, fazer alguma coisa ali para eles gerarem filhotes malhados, bastante filhotes malhados para ele, já foi arruinado isso. Porque foi para os filhos de Labão cuidarem, né? Então, se eles iam permitir o cruzamento ou não, Jacó já não tinha mais certeza. Porque uma coisa é você cuidar do seu salário, outra coisa é outra pessoa vir cuidar do seu salário, né? Você sabe que ele rende, que ele dá conta na tua mão, né? Mas agora na mão de outra pessoa, aí ele fez essa maldade com Jacó. Então, Jacó se encontrou ali numa situação que ele agora tinha que produzir, tinha que fazer aqueles animais produzirem crias malhadas, listradas, manchadas, porém ele olhava para os animais, os bodes eram só marrons e as ovelhas eram só brancas. Então ele fala, eu preciso de um milagre aqui, porque como que eu vou fazer eles gerarem crias mistas, né, manchadas, listradas, né? Então a gente vê como desde o início, né, mesmo diante do acordo tudo, Jacó já foi prejudicado, né? Aí no versículo 36, né? E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó alimentava o restante do rebanho de Labão. Então a gente viu que os filhos de Labão ficaram com o salário de Jacó, cuidando do salário de Jacó, a 3 dias de distância de Jacó, e Jacó ficou cuidando do rebanho de Labão, né? Mas esse não era o plano, porque Jacó tinha falado, eu vou passar hoje à noite lá e vou pegar o meu salário. O salário era de Jacó já, e vou deixar separado e cuidar do meu salário. Só que eu continuo cuidando do seu gado também. Se você quiser, eu continuo. Mas o meu salário são os gados que já existem, né? Então eles pegaram o salário de Jacó, ao invés de entregar para Jacó, eles retiveram o salário de Jacó, né? E Jacó continuou trabalhando ainda com o rebanho de Labão, e todo aquele que nascesse do rebanho de Labão, que fosse misto, salpicado, né, ou listrado, seria de Jacó. Mas Labão tinha certeza que não ia nascer, né, porque Labão já fez isso na maldade, né, porque geralmente era algo muito difícil acontecer de nascer listrado, né, era exceção, não era algo habitual. Aí no versículo 37, e Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas. Naquela época a gente sabe que Jacó era um pastor experiente, né? Ele era um pastor de ovelhas que trabalhou muito tempo com isso, e pelo jeito ele era muito bom. A gente vê que ele era bom pelo conselho que ele havia dado no poço, quando ele encontrou a Raquel, para os outros pastores. Então a gente vê que ele era um pastor que ele tinha domínio do que ele fazia, né? Ele fazia com excelência, tanto é que ele cuidou muito bem do gado de Labão por 14 anos. Então a gente vê que ele era um ótimo pastor de ovelhas. E nessa época era um costume dos pastores, não era uma crença, mas era um costume dos pastores deles colocarem essas varas. Não as varas, o que acontece? Naquela época era um costume dos pastores, eles entendiam que quando um animal, né, ele concebia, quando ele ia fazer o cruzamento, né, quando ia cruzar com outro animal, ele normalmente gerava uma cria na cor do objeto que ele estava olhando. Então isso era uma crença, um costume dos pastores. Então os pastores, o que eles faziam antes? Para evitar que nascessem gados malhados, listrados, manchados, porque eles desvalorizavam o rebanho. Eram animais que você não vendia a um preço bom. Os animais de preço bom eram os animais limpos, né, sem manchas. Então, para evitar que nascessem animais assim, eles colocavam objetos na cor do animal. Então, a ovelha, para nascer branca, eles colocavam
um objeto branco, para na hora do cruzamento ela olhar o objeto branco e ela geraria uma ovelha branca, para não correr o risco de nascer uma ovelha marrom, né? Então colocavam objetos da cor. Eles tinham esse costume, os pastores, né? Igual quando o bode ia cruzar, para não nascer um bode salpicado, manchado, eles colocavam lá um negócio marrom, porque o bode era marrom. Aí eles colocavam um negócio marrom, o bode olhava o negócio marrom enquanto estava fazendo o cruzamento, e eles entendiam que ele criava dentro de si, né, da cor do objeto que ele tinha olhado. Então isso era um costume do pastoreio. Então Jacó, sem alternativa, vendo ali que só tinha animais de uma cor só, não tinha manchado, salpicado e nem listrado, que era o salário dele, Jacó recorreu ao que ele conhecia, né? Porém, isso não ofende a Deus de forma alguma, porque eles não entendiam que aquele objeto tinha o poder de fazer eles conceberem um animal de tal forma. Não, era um costume do pastoreio que eles achavam que quando fazia o cruzamento, o animal se concentrava naquele objeto, naquela cor, e não ia criar um ser de uma outra cor, como se ele tivesse um domínio do que ele ia criar, né? Mas eles imaginavam isso. Então a gente vê que Jacó parte para essa tentativa, porque Jacó não tem o que fazer, né? Ele não tinha o que fazer. Então ele vai e recorre a esse costume de forma a tentar fazer com que nasçam ovelhas manchadas, salpicadas, listradas, bode também. Então o que ele fez? Ele pegou varas, né, vara verde, ele começa a listrar a vara, né, ele começa a cortar a vara, então deixa uma cor na vara e outra, a vara fica colorida. Mas o método que ele usa não é um método que geralmente se usa. Mas é o que ele tinha na mão, ele usou, porque o método que usa são as cores que você quer que o animal produza, né? O método que se usava antes. Mas ele não tinha como colocar algum objeto lá listrado, da cor que tinha que ser, manchado do jeito que tinha que ser, não tinha. Então ele usou o método ele usou a criatividade e pensou no que estava à disposição dele. Então ele pegou uma vara verde, né? E da vara verde ele raspava a vara, fazia listras na vara, fazia manchas na vara. Então ficava verde e marrom, por causa da vara, né? Então não ficava a cor do objeto, né? A cor do objeto não ficava a cor que ia nascer. Mas eles viam ali que era algo listrado, algo manchado, né? E ele se apegou nisso. Não era o método que normalmente usava, mas ele falou, eu vou tentar isso, né? Não tem mais alternativa, vou ter que fazer isso, né? E foi e fez esse método. Aí no versículo 38, a gente vai ver no próximo capítulo que Jacó vai falar que Deus falou com ele em sonhos, né? E algumas pessoas falam que Deus falou com ele em sonhos e falou para ele fazer esse negócio da vara. Não, a gente vai ver que Deus fala com ele em sonhos quando já é para ele ir embora. Mas Deus fala que realmente viu tudo que Labão vai fazer, que viu tudo que Labão fez e que Deus é que fez dar certo, né? Que não foi a vara. Então Deus fala que abençoou Jacó, né? Mas não foi Deus que falou para Jacó fazer isso. Era um costume dele, não tinha para onde correr, não tinha mais o que fazer, então ele tentou o que estava na mão dele, né? Falou, é um costume, então vamos. Mas isso não quer dizer que ele estava acreditando que aquelas varas iam fazer um milagre ali. Não, ele creu em Deus, né? Ele creu em Deus e acreditou que Deus iria ajudá-lo, né? Versículo 38. Então Jacó colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos, nos coxos e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem para beber. Então coxo, né, era aquele lugar, né, de madeira que ficava, aí você jogava água para os animais e os animais bebiam ali, naquele coxo, né, no bebedouro. Geralmente, quando era a época de cruzamento, eles cruzavam no bebedouro, né? A fêmea ia ali beber, o macho já ia ali e cruzava, os dois já cruzavam ali. Então ali era um ponto estratégico de cruzamento. Então ele pegou as varas que ele fez listrada e colocava ali, porque enquanto eles cruzassem, eles iam estar olhando para a vara listrada, né? Então aí ele fez essa tática. Aí no versículo 39, e os rebanhos concebiam, né? Eles cruzavam e dava certo o cruzamento e vinha uma cria, né?
diante das varas, ali eles faziam o cruzamento, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas, né? Então realmente eles olhavam ali para aquele objeto e começavam a dar crias, né, salpicadas, malhadas ali, pelo costume pastoral, né, e porque Deus estava com ele, porque só o costume não ia resolver nada. Mas Deus viu que Jacó não tinha o que fazer, porque Jacó ia fazer o quê, né? Jacó não podia falar para Labão, questionar nada para Labão. Então Jacó foi lutar com os meios que sobraram para ele, né? Então Jacó não podia chorar. Jacó pediu para fazer esse acordo, Labão fez esse acordo, né? Mas aí Jacó teve que se virar, arrumar um jeito, né? Aí no versículo 40. E Jacó, né, a gente vê, porque Deus fala que tem visto o que Labão fez para Jacó. A gente vê que Jacó, ele fala com Labão, Jacó fala com Labão, Jacó fala com Deus, né? Jacó ora, fala com Deus, pede para Deus ajudar ele e tal. Porém, Jacó não fica parado. Jacó faz o que está na mão dele, né? Porque Jacó podia ter orado para Deus e falar: Deus, me ajuda, me manda socorro, faz alguma coisa por mim. Aí no outro dia Deus não faz nada. Aí no outro dia não faz nada, não acontece nada. E ele fica parado esperando, esperando. Aí quando vê, tem um monte de cria de Labão, né? Mas não, ele fez o que estava ao alcance dele. Então Deus não respondeu, Deus não mandou uma solução. Ele foi lá e fez o que estava ao alcance da mão dele, para ele tentar resolver sozinho. Então a gente vê que ele orava, ele clamava a Deus, mas ele fazia a parte dele. Ele não ficava sentado esperando: ai meu Deus, manda logo. Não, ele ia e fazia o que ele podia, né? Ele clamou a Deus, ele orou, ele pediu para Deus ajudar, mas não vinha a resposta. Então ele foi e falou: eu vou fazer essa vara, fazer isso, e começou a fazer o que estava à disposição dele, na mão dele, o que ele sabia fazer, né? Aí no versículo 40: e Jacó separou os cordeiros e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo marrom no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos e não os colocou entre o rebanho de Labão. O versículo 40 está explicando o quê? Lembra que no versículo 39, eles iam lá, no versículo 38 e 39, eles iam lá no coxo, as ovelhas branquinhas. Vinha a ovelha branca fêmea e o macho vinha atrás dela, os dois branquinhos, faziam lá a cria e nasceu listrado. Então começou a nascer um monte de listrado. Então o que Jacó faz no versículo 40? Jacó pega todos aqueles listrados, são um monte de filhote, porque nasceu já um monte de filhote. Ele pega todos os listrados e ele coloca de frente para os que estão de uma cor só. Então aqui ele faz uma cerca, como se tivesse uma cerca aqui, aí aqui ele põe uma cerca e aqui tem outra cerca, né? Aí a cerca daqui são os animais de Labão, nessa cerca, os animais limpos de Labão, que não são nem manchados, nem listrados, e nem salpicados. Aí aqui estão eles. De frente para eles, Jacó coloca os filhotes listrados que eles tiveram, para eles ficarem olhando os filhotes. Então o que acontece? Com o passar do tempo, Labão não fica mais colocando vara. Ele viu que o negócio da vara deu certo, só que agora ele fala: se olhando a vara deu certo, imagina olhando a cria, né, um filhote, né, listrado. Ele coloca os filhotes de frente para ele. Então aqui, quando fala no versículo 40, fala que ele colocou aqui os animais de Labão, os animais que são de uma cor só. De frente para esses animais, ele colocou os animais que também são de Labão, porque ainda não viraram salário de Jacó, porque vai virar salário de Jacó só quando ele for embora. Então esses animais aqui da frente, que são animais de Labão também, mas são listrados, salpicados e etc. Não teve risco desses ficarem sozinhos aqui e reproduzirem animais brancos, porque eles estavam de frente para o branco, né? Como os brancos e os bodes marrons estavam de frente para os listrados também estavam de frente para os de uma cor só. Porém, não corre o risco desses criarem animais de uma cor só, porque eram filhotes. Então, eles não iam gerar, eles eram filhotinhos. Então, os animais grandes ficaram de frente para os filhotes e geravam mais filhotes ainda, igual aqueles filhotes coloridos. Aí, o que Labão fez? Ele pegou os dele, os que eram dele, que estava a 3 dias de distância que o outro tinha levado lá. Ele pegou os dele e separou.
Os que já eram mais adultos, né, que poderiam procriar, ele separou. Por quê? Porque se ele deixasse junto, como já eram animais grandes, eles olhariam para os de Labão e gerariam de uma cor só. Então ele separou dele em outro lugar para que não olhassem para o branco e gerassem igual. Eles podiam olhar para os filhotes e gerar colorido, mas também eles poderiam olhar para os brancos ou para os bodes marrons e gerar de uma cor só. Então ele resolveu afastar para que eles não vissem eles. Aí eles só se viam, só via listrado. Um olhava para o outro e via listrado e gerava mais listrado. E os de Labão, ele agora fazia ficar de frente para os próprios filhotes deles, né? Então a gente vê que Jacó começou a se aperfeiçoar, né? Jacó começou a fazer umas novas estratégias. Aí no versículo 41, aí Jacó já tá especialista, né? Porque aí Jacó, no versículo 41, e aconteceu que quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre varas. Então o que acontece? Jacó, que já estava especialista no assunto, já estava muito bom. Então ele fez o quê? Porque quando ele deixou os filhotes na frente, eles geravam daquele jeito dos filhotes. Só que aí Jacó começou a perceber que estava todo mundo gerando. Então gerava a ovelha forte e a ovelha fraca. O bode forte e o bode fraco. Então todo mundo gerava. Então, aí Jacó falou, vou fazer o quê? Vou deixar um pouco para Labão também, né? Senão vai ficar estranho o negócio para mim, vou deixar um pouquinho para Labão. Aí ele começou a se aperfeiçoar no negócio, começou a ficar especialista no negócio. Então ele tirou aqueles animais da frente, não era mais os animais, agora ele mudou a tática. Ele falou, então agora eu vou escolher qual é o meu. Eu vou escolher o meu salário. Agora eu tô tão especialista, eu tô vendo que o negócio tá indo. Agora ele começou a escolher o que ele ia querer, né? Então ali você já viu que ele já tava no outro nível. Aí ele então colocou as varas. Ele viu, esse é forte, vai lá cruzar. Ele colocava a vara lá para eles cruzarem. Aí o forte cruzava e tinha manchado, salpicado e listrado. Quando era fraco, ele falava, esse é fraquinho, deixa esse daí. Aí eles tinham pro Labão. Aí você vê já que Jacó, né, se especializou no negócio e já começou a selecionar o que ele queria e o que ele não queria, né? Então, assim, os mais fortes ficaram para o Jacó e os mais fracos ficaram para Labão, né? Aí no versículo 42. Mas, quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então aqui a gente vê que aqui, né, dessa forma, ele cresceu grandemente, ele prosperou de uma forma enorme. Então ele começou a ficar mais rico do que Labão. Aí ele começou a ficar maior do que Labão. Então ele era mais reconhecido do que Labão, tinha mais gado do que Labão, os gados dele eram os melhores. Então ele começou a enriquecer grandemente. Então ele começou a enriquecer tanto, né? Ele provavelmente enriquecendo tanto, ele começou a trocar ali rebanho por valor da época, alguma coisa assim, porque ele começa a adquirir servos. Então a gente vê que ele começa a ter muitos servos e o rebanho dele cresce grandemente, então ele precisa de ajuda, né? Só ele, mas como pastor, ele não aguenta mais o rebanho dele. O rebanho de Labão ele ainda dá conta sozinho, mas o dele ele já não dá mais conta sozinho. Então ele começa a contratar funcionário para ele. Ele é funcionário de Labão, mas o único funcionário de Labão lá para pastoreio, mas ele começa a contratar funcionário para ele, porque o negócio começa a crescer tanto ali, né, que ele começa a ter serva mulher, servo homem para ajudar ele, começa a crescer o rebanho, ele começa a ter camelo. Aqui, né, você vê que não parece que Labão tinha camelo, parece que Labão tinha rebanho, né? Então ele cuidava do rebanho de Labão. Até porque para ter um camelo você tinha que ter uma certa posição, você tinha que ser bem rico, né? E Labão não era. A gente vê que Labão vai enricando conforme Jacó fica lá. E a gente vê que ele era tão rico que ele tinha camelo, né? Então deve ter essa riqueza toda, né, de Jacó, deve ter atraído os olhares
de Labão e dos filhos de Labão, que começaram a sentir raiva, sentir inveja, né? Sentir raiva de Jacó. Aí a gente termina então aqui hoje o estudo, aí a gente estuda na próxima aula o Gênesis capítulo 31, que a gente vai ver realmente que Labão vai começar a olhar diferente para Jacó, e os filhos de Jacó vão começar a falar que os filhos de Labão vão começar a falar que Jacó roubou o que era do pai deles, né? Então a gente vai ver no próximo capítulo que Jacó vai fugir de lá com a sua família, né? Aí a gente vê então na próxima aula, tá bom? Aí a gente encerra aqui hoje.